Há uma cultura de abuso, de controle que privilegia os líderes da igreja, que oprime o povo? Sim, isso existe sim em algumas igrejas, quer dizer, não sei em quantas, mas isso existe. Há algumas causas para isso. E uma delas tem a ver com os tipos de governo dessas igrejas. É sobre isso que eu quero falar, sobre como que a gente identifica essas questões e como que um certo tipo de governo, há 3 tipos de governo, eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo, e como que um desses tipos de governo aí, ele tem a tendência de gerar esses tipos de abusos. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. Vamos lá! Obviamente, estou fazendo isso aqui por conta de tudo que a gente tem ouvido aí esses dias, em torno da bola de neve. Assim, eu para dizer, ó, tal igreja existe cultura de abuso ou não, eu precisaria fazer uma investigação bem profunda aí, frequentar a igreja e tal. Então, ao invés disso, vou falar aqui de princípios que eu acredito que princípios são coisas que é para a gente julgar de fato. Tudo é para a gente analisar, obviamente, mas aqui é mais fácil, eu vou analisar a partir da Bíblia e você também. Então vamos lá. Por que que em algumas igrejas você tem essa cultura assim de controle, de abuso, em que pastores fazem coisas absurdas? Isso, há algumas explicações, mas uma delas tem a ver com o tipo de governo dessas igrejas. Há basicamente 3 tipos de governo: episcopal, presbiteriano e congregacional. Cada um desses tipos de governo de igreja, ou seja, governo eclesiástico, se assemelha a 3 tipos de governo civis: monarquia, aristocracia e democracia. A monarquia, como o modelo episcopal é o modelo de governo da igreja. A monarquia, como episcopal, é o governo de um. A aristocracia, como o modelo presbiteriano, é o governo de alguns. E democracia, como o modelo congregacional, é o governo de todos. Vamos repetir. Vamos lá. Então, o modelo episcopal na igreja, episcopal, presbiteriano e congregacional. O episcopal seria o governo de um. O presbiteriano, o governo de alguns. E o congregacional, o modelo de governo de todos. Ora, vamos lá, vamos falar aqui então, dar alguns exemplos disso e mostrar como que, na minha opinião, o episcopal, que é o pior de todos e que gera essa tendência de opressão por parte dos pastores, e em muitas igrejas você tem esse modelo aqui episcopal. Vamos lá, é bem verdade que em Israel, por exemplo, estabeleceu-se uma monarquia constitucional, em que a constituição do país, ou seja, um conjunto de leis, que no caso era a Bíblia, limitava o poder do rei. Diferentemente de monarquias absolutistas, em que o rei governa de modo absoluto, ou seja, sozinho praticamente. O modelo seguido em boa parte das igrejas evangélicas é esse episcopal, o governo de um. Em muitos lugares, em algumas igrejas, é uma monarquia absolutista, onde o pastor reina absolutamente. Deixe-me mostrar, por meio de um exemplo, que seria esse governo episcopal. E eu vou falar da Igreja Católica, e aí depois aplicar nas igrejas evangélicas, porque a gente vê ali principalmente esse modelo de governo episcopal na Igreja Católica. É assim, um sistema de pirâmide, uma Igreja Católica, em que o Papa é o rei de toda a igreja, ele lidera soberanamente. Depois, quem vem abaixo do Papa nessa pirâmide, reina soberanamente sobre quem está abaixo dele. Então, no caso, os patriarcas, os arcebispos, até o padre. Então, o padre seria, em tese, o rei da congregação que ele lidera. É claro que esse governo de um, em tese, né, é em tese o governo de um, porque sabemos que a gente sabe de todos os meandros políticos envolvidos ali na Igreja Católica, a politicagem. Assim como, por exemplo, até na monarquia absolutista francesa, no seu auge, tinha lá outras fontes de poder concorrendo com o rei, ainda que essas forças fossem fracas, mas estavam ali meio que limitando um pouco o poder do rei. Mas enfim, é basicamente assim que funciona a Igreja Católica e boa parte das igrejas evangélicas. É o governo de um. É um governo centralizador. E é aqui que eu creio que está a resposta para essas igrejas que, de fato, muitas vezes abusam de seus membros. Por que o governo de um, que é esse modelo episcopal, é tão ruim? É tão ruim. Há uma frase muito famosa que diz o seguinte: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, onde há poder, pode haver corrupção. Mas onde há poder absoluto, aí é certeza, haverá corrupção.
O período da Idade Média foi marcadamente dominado pelo controle da Igreja Católica sobre o mundo. A Igreja Católica exercia um poder religioso e civil. E isso começa com a queda do Império Romano no século V, com a invasão dos bárbaros. Com a queda do Império Romano, houve um vazio deixado pelos poderes ali civis, pelo imperador. E esse poder, esse vácuo, porque o imperador da época estava totalmente fragilizado. Esse vácuo foi muito ocupado pelo Papa Leão da época. Por exemplo, quem convenceu o Átila dos bárbaros a não invadir Roma, destruir tudo, arrebentar com tudo, que negociou com todos ali, que levou... foi o Papa que fez tudo isso. Ele foi lá, conversou com o Átila, ele negociou com outros para que não incendiassem, outros bárbaros para não incendiar e assassinar em massa, porque fizeram isso de fato, mas ele teve um poder muito grande ali, um poder político muito grande, né, já nessa época, justamente por conta de um vácuo ali do Império Romano. Esse poder civil do Papa foi crescendo, até chegar ao absolutismo papal no século XIV, onde através de uma bula, Una Sanctam, a Igreja Católica declarou ter as duas espadas de autoridade, uma espada do poder religioso e a do poder civil. A Igreja Católica disse, nós temos, isso aí é documento oficial, tá? Não estou pegando espantalho aqui não, de um padre da esquina, documento oficial da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, nessa bula, disse, nós, a Igreja, temos as duas espadas em nossas mãos, nós temos todo o poder. O Papa, na crença católica, quando fala ex cátedra, ele é infalível sobre fé e moral. Ora, se isso é verdade, não é, mas se fosse, em tese, então, discordar dele seria um absurdo, porque, ora, ele é infalível, discordar dele não faz sentido. Não faz sentido discordar dele. Por tudo isso, a Igreja Católica exerceu um poder ditatorial. Isso tinha muito a ver, óbvio que tem a ver com o pecado humano, mas tem muito a ver com esse tipo de governo. A gente fala em liberdade, é óbvio que a partir da Reforma Protestante. Tem um livro chamado O Liberalismo Antigo e o Novo, em que o autor ele fala sobre as políticas liberais e como isso começa com Lutero. Então, naquele mundo católico, era impensável isso. Vamos discutir história. Não precisa. Você, mesmo que você não conheça história, apenas ouça isso. O Papa, quando fala ex cátedra, é infalível. É óbvio, então, se ele é infalível, a Igreja é uma dedução lógica. Ela vai perseguir. Não faz sentido. Você discordou de mim, eu sou Deus, eu sou uma espécie de Deus aqui. Quando eu falo eu sou infalível, pensa o Papa, pensa a Igreja Católica, então é a coisa mais natural perseguir aquele que discorda do Papa. Então, com a Reforma, isso vai mudando. E aí, então, essa série de movimentos com o ideal de limitar o poder das autoridades surge, pois o poder absoluto corrompe absolutamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, os pais fundadores, eles citavam Isaías 32, 23, para falar sobre a divisão de poderes, como a gente vê na nossa democracia em tese, né? O judiciário, o legislativo e o executivo. Por que a divisão de poderes? Porque nós somos corrompidos. Então, os pais fundadores, com essa ideia de que o poder absoluto corrompe, eles queriam ter um sistema que limitasse a autoridade. E uma dessas maneiras era através de um poder distribuído, não se concentrar o poder numa mão só. Então eles citavam Isaías 32, 23 para defender essa ideia. Isaías 32, 23 declara, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. E eles diziam, Deus pode ter todos esses poderes, de juiz, de legislador e de rei, porque Ele é Deus. Nós não. Nós temos que ter um governo em que os poderes são divididos. Como eu disse então, o liberalismo tem muito disso. O liberalismo tem essa ideia de, quando ele surge, principalmente de limitar o poder do rei. E esses movimentos vão se desenvolvendo aí ao longo da história depois da Reforma Protestante. Ou seja, esse espírito centralizador, monárquico de governo de um, tem muito a ver com a Igreja Católica, não com o espírito protestante, de forma alguma. Tanto é que o Taylor Gatto vai dizer que e o Taylor Gatto é católico. O Taylor Gatto vai dizer no seu livro Emborrecimento Programado que um dos segredos do sucesso americano tem a ver com esse modelo protestante de governo, que era o modelo congregacional. E ele vai dizer o seguinte, esse modelo de governo congregacional, e já vou até falar um pouquinho dele aí mais daqui a pouquinho, eu acho,
acho que vou falar. É um modelo em que não tem um poder centralizado lá. A congregação ali, ela tem um poder independente. E ele vai dizer, tá vendo, isso que estava nas igrejas batistas protestantes, esse tipo de modelo se espalhou pela sociedade americana. E aí ele vai dizer, explicar como que isso propiciou um ambiente de maior liberdade nos Estados Unidos. Mas vamos dar um passo atrás aqui. Então, esse modelo episcopal, o governo de um, é um governo que é inclinado à opressão. Só um que governa. Então, muitas igrejas são assim, o pastor faz o que quiser, tem a própria conta da igreja muitas vezes é a conta do pastor. É um negócio absurdo. Então, você nota na Bíblia o governo de alguns e o governo, às vezes, de todos. É um bom debate isso, mas eu acho que a gente consegue ver os dois ali, o presbiteriano e o congregacional. Às vezes uma mistura dos dois, é o que eu tento fazer na minha igreja. Mas você nunca vê esse governo de um só. Nunca. Nunca vê na Bíblia. Por exemplo, Jesus instituiu 12 apóstolos, não um só. Paulo ordenou que se estabelecessem presbíteros. Presbítero é um supervisor, um líder na igreja. Paulo ordenou que se estabelecessem presbíteros em cada igreja local. Em Atos capítulo 15, os apóstolos se reúnem para decidir sobre algo, e aí se juntam vários líderes que representam as igrejas e estão ali naquela reunião, naquele concílio. Então, olha que coisa. E a ordem que eles tomam ali é espalhada. Então você vê uma espécie de governo presbiteriano aqui, ou seja, o governo de alguns que representavam todo mundo ali. Mas você também vê na Bíblia, algumas vezes, um envolvimento do povo, não apenas dos líderes. O povo exercendo, de certa forma, uma liderança. Um exemplo para mim seria a instituição do diaconato. Isso a gente vê lá em Atos. Algumas mulheres estavam sendo esquecidas na distribuição e aí elas reclamaram. Era alguma espécie de alguma ajuda financeira, elas reclamaram e por conta dessa reclamação delas, do povo, não eram dos líderes, se instituiu o diaconato. Então não foram os líderes, mas foi o povo que reclamou de uma má distribuição de recursos e os líderes ouviram o povo, que de certa forma o povo exerceu ali uma espécie de liderança, uma influência para que algo acontecesse, para que algo fosse consertado. Então eu vejo ali também aqui uma espécie de modelo congregacional aqui nesse exemplo, o povo também exercendo uma liderança. Então a gente vê na Bíblia Paulo, por exemplo, repreendendo Pedro. Para o católico, o Pedro seria o primeiro papa. Não é isso de forma alguma. Ao lermos a Bíblia, parece claro para nós que isso, parece não, é claro que isso não existe. Mas, por outro lado, a gente consegue ver Pedro, sim, exercendo uma espécie de liderança, mesmo entre os apóstolos. E mesmo assim, ele foi repreendido. Mesmo assim, nós não cremos então que Pedro é um papa. Mas fica claro que ele sempre está ali liderando, tendo uma certa liderança sobre também aqueles apóstolos. Ele lidera junto com os apóstolos, mas ele parece ter uma liderança maior. Então, mesmo assim, ele foi repreendido. Mesmo que se ele foi ali o primeiro líder, ele foi repreendido. Olha que coisa, isso é uma coisa muito interessante, mas em igreja de modelos episcopais, isso não existe. O pastor nunca pode ser repreendido. Isso é muito ruim. Paulo, ele disse que nós só podemos aceitar denúncia contra presbítero se for de 2 ou mais testemunhas. Com isso, ele está dando uma regra, ele está dizendo um só não pode, mas se for mais, pode sim. Ou seja, então um líder, o povo pode falar, ei, poxa, o pastor ali, o presbítero, a gente queria fazer uma reclamação aqui, está acontecendo isso. Paulo, com essa frase, ele está permitindo que isso aconteça. Que pode sim fazer denúncia. Mas, denúncia contra o presbítero, contra o pastor. Mas, muitos pastores, eles são papas em sua igreja. Falam ex-cátedra, eles são infalíveis. Então, por exemplo, numa igreja de modelo celular, eu ouvi o pastor, eu acho que no modelo celular, em muitas igrejas de modelo celular, isso acontece, não em todas, mas essa cultura um pouco de abuso acontece. Eu ouvi uma vez, numa dessas igrejas, o pastor disse assim, ó, dos seus pecados cuido eu, mas dos meus cuida Deus. Querendo com isso dizer que um irmão ali da igreja jamais poderia se aproximar do pastor e falar, pastor, nossa, o senhor falou aquele negócio, fiquei chateado com o senhor, a gente está com dúvida aqui sobre isso aqui que aconteceu, a gente está achando que não é muito certo. Não pode. Não pode. Nesses lugares também, muitas vezes, que tem aí um governo de um, tem a tal cultura da honra. É bíblico a honra. Paulo instrui, por exemplo, os filipenses a honrarem um líder, Epafrodito, porque ele esteve disposto a morrer para servir Paulo.
Então, a honra é bíblica, mas muitas vezes se utiliza essa ideia da honra em tais lugares como um instrumento de controle para que nunca se questione o pastor e também para enriquecimento dos pastores. Tem igreja que tem o tal do, como é que é? Como é que eles falam? É o dízimo de um dia lá, eu nem lembro como é que é, das primícias, que pega um dia, dá para o pastor. Então, não vejo base bíblica para um negócio desse. E aí tem lá, nessas igrejas, aniversário para o pastor, comemoração de não sei quantos anos de casamento, de ministério, e aí vem lá um pastor e ainda prega no dia e fala para o povo dar o dinheiro para o pastor como forma de honra. E é verdade, sim, a Bíblia fala que uma das maneiras de honrar é com dinheiro. Honra-me com os bens, com as tuas primícias, diz Deus. Então é verdade. Então é uma ótima maneira de honrar alguém através do dinheiro, mas não assim, né? Então, quando você busca isso, Jesus falou isso, não é errado receber honra, mas é errado procurá-la. Lembra quando ele falou sobre isso? A figura lá, daquela ilustração da cadeira. Ó, não sente na primeira não. Sente lá atrás, porque aí alguém vem e coloca você ali na frente. Isso é só uma ideia para representar o seguinte, nunca busque honra. Nunca busque honra. Então, assim, eu acho um negócio tão desconfortável. Tem que ter o ego bem grande para aceitar que se homenageie o pastor num dia de culto, ou, sei lá, numa reunião da igreja. Então, imagine a cena. Ó, pastor Rodrigo, hoje nós vamos comemorar seus 30 anos aí de ministério e de casamento, sei lá, e vamos te honrar aqui. Aí, que legal, eu quero. Sabe, é um negócio muito estranho. Um negócio que não dá, né? Eu lembro no começo da minha igreja aqui, fizeram para mim um aniversário surpresa, uma vez. Foi surpresa mesmo. Só que aí no outro ano já não era mais surpresa, aí eu já sabia. Aí eu falei, não, beleza. Aí no terceiro eu já comecei a ficar meio incomodado. Aí eu proibi, falei, não vai ter mais aniversário surpresa pra mim, não. Era estranho, então tipo uma coisa assim, de que eu já sabia já, né? E eu tô ali meio que concordando, já falei, não quero mais isso aí não. Não faz mais, porque já virou um negócio meio... Fiquei até com medo que se tornasse meio obrigado e virasse um calendário na igreja, aí eu proibi, falei, não quero esse negócio não. Então assim, é um negócio, eu acho muito estranho, né? Eu como pastor na minha igreja, eu que sou líder ali, sou líder juntamente com outros, mas sou líder ali na minha igreja, é um negócio muito estranho essas coisas. Muito estranho. Como eu disse, o cara foi lá, te honrou de maneira inesperada, surpresa, você nem tinha como não aceitar, que legal. Mas mobilizar um culto de ações de graças para honrar o pastor, eu acho um negócio muito estranho essas coisas, tenha santa paciência. Mas, enfim, né? Muito estranho, muito estranho. Mas, enfim, essa centralização, esse governo de um só, em que tem essas culturas de honra aí, por aí vai, que não pode questionar o pastor nunca, isso tende, sim, a propiciar uma série de abuso e de privilégio. É claro que sim, é claro que tem. Então, o modelo presbiteriano, muitas vezes ele pode acabar se tornando um modelo episcopal, ou seja, o governo de alguns acaba virando essa pirâmide também. Então tem lá uma sede, e aí tem outra igreja abaixo e assim por diante, e pode acontecer um pouco desse modelo episcopal também, mesmo ali no modelo presbiteriano, acaba tendo ali uma espécie de rei em que o presbitério é meio fake ali. É uma coisa que acontece. E às vezes também você tem esse formato de pirâmide aí no modelo presbiteriano de governo, em que o dinheiro vai tudo para a sede. Então tem muitas igrejas que são assim, mesmo que não são episcopais, mas um governo presbiteriano. Aí o dinheiro vai tudo para a sede, a igreja, o dinheiro da congregação vai tudo para a sede, e aí a igrejinha ali, a congregação, ou a igreja ali numa cidade do interior, ela pena. Ela pena. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre isso, como que não tinha nem papel higiênico na igreja, porque o dinheiro ia tudo para a sede. Então isso não me soa muito legal. Por isso, na minha igreja, a gente tem um presbitério, a gente tem um presbitério local da minha igreja, tem um presbitério regional, em que a gente reúne os pastores de outras igrejas, que são os representantes de cada igreja, mas cada igreja ela tem a sua independência. Então, por exemplo, tem um lado congregacional, em que eles têm liberdade, a gente tem um conjunto de doutrinas que precisa ser crida, como a gente vê lá em Atos 15. Eles se reuniram ali, pegaram algumas diretrizes e passaram para todas as igrejas. Então, a gente tem coisas que a gente faz aqui assim na minha igreja. Nós somos em algumas igrejas aqui na região. Então, a gente tem isso, tem alguns princípios, a gente transmite, todas as igrejas têm que seguir. Mas os próprios pastores dessas igrejas estão presentes nessa reunião. Ou seja, eles representam as suas igrejas e a gente decide ali junto. Mas mesmo assim, cada igreja não manda R$1 para a minha igreja. Não tem esse negócio de mandar não tem nada. A gente vai lá, monta a igreja, muitas vezes sustenta o pastor por um bom tempo,
coloca cadeira, coloca aquilo que é básico para que a igreja sobreviva, e depois que a igreja já consegue sobreviver, ela continua. E em nenhum dia paga alguma coisa para a minha igreja. Nada, nem R$1. Nada, 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 nada. E porque eu acredito que isso é o melhor, para que eles tenham, para que eles possam crescer, para que eles possam desenvolver. Não ficar essa coisa centralizada aqui na minha pessoa, né, em que só eu que cresço, só eu que me desenvolvo, porque tudo que eles fazem vem para mim. Então esse não é o nosso desejo. A gente quer que cada igreja possa prosperar, e a gente tem até uma liberdade, tanto é que tem coisas que às vezes um pastor faz que eu não faço. A gente tem uma liberdade nas outras igrejas. Enfim, ou seja, na minha igreja eu tenho tentado praticar uma espécie de governo mix, então. Um pouco presbiteriano e um pouco congregacional. Então a gente não tem sede, como falei, montamos as igrejas, enviamos os pastores, sustentamos o pastor até que a igreja se torne sustentável, e depois eles não têm que pagar nada para nós, nada, nada, nada. Agora, eu acredito que isso é o que mais me parece ser aí uma ideia bíblica, e eu tenho sempre esse medo dessa questão centralizadora, porque eu vejo tanto isso na Igreja Católica como no modelo socialista também, que foi uma ditadura total. Essa coisa centralizadora, essa coisa meio monárquica aí, é um negócio que não me soa bem e tende, na minha opinião, a essas opressões. Tende a essas opressões. Então aqui na minha igreja também, então a gente tem um grupo de líderes, a gente tem um presbitério, mas muitas decisões a gente toma junto. Vou dar um exemplo. Quando é uma compra maior de algo grande, eu não decido isso apenas com os pastores, apenas com os líderes da igreja, os presbíteros, mas com toda a igreja. Com toda a igreja. Vamos votar junto, vamos comprar, não vamos? Uma coisa muito grande, que é o que a gente está agora para comprar algo grande, então vamos reunir os homens todos ali da igreja, os que são membros, e vamos decidir juntos. Quando, por exemplo, foi para parar a igreja, aí a igreja decidiu de maneira errada, a igreja inteira errou, eu junto, né? Aí depois eu falei, o problema é seu, se vocês não quiserem vir para o culto, o problema é de vocês, eu nem vou votar não, porque vocês não podem me impedir de cultuar a Deus. Eu vou cultuar com a minha família, se vocês não quiserem, o problema é de vocês. E aí eu fui, mas teve uma decisão, a gente teve uma reunião conjunta ali. Quando, por exemplo, uma vez repreendemos um presbítero, como a Bíblia fala, se tem um presbítero vivendo em pecado, repreende-o na frente de todos para que os demais temam. Fizemos isso, chamamos todos os membros da igreja, não fizemos num culto público, mas por quê? Porque culto público muitas vezes tem visitante lá. Fizemos uma reunião especial, separada, chamamos todos os membros, eles estavam lá, o irmão teve que pedir desculpa na frente de todo mundo. E esse irmão, diante disso, ele arrependeu e mostrou frutos de arrependimento. Lá na frente, nós restabelecemos esse irmão à liderança. Só que não tem um versículo bíblico dizendo, olha, como é que faz? Volta, não volta? Se a pessoa se arrependeu, como é que faz? Depois de quantos meses a pessoa pode exercer a liderança na igreja? Não tem um versículo bíblico. Olha que situação difícil. Nós decidimos juntos também. Convoquei todo mundo. Falei, gente, o que vocês acham? Pode voltar? Tá arrependido? O que vocês acham? E aí foi unânime. Assim, eu acho que 98% da igreja concordou. Então, a igreja se envolvendo também, é o que eu tenho tentado fazer aqui na minha igreja. E é o que me parece ser mais bíblico. Nesse tipo de modelo em que é o governo de alguns e o governo de todos, né? Um pouco do mix de todos ali, e tendo essa percepção, o pastor não é o dono da igreja, ele não governa sozinho. Claro que ele é um líder importante, mas ele não governa sozinho, não tem esse negócio de conta da igreja no nome dele. Na nossa igreja, por exemplo, tudo é a conta bancária. Tem lá o tesoureiro. E tudo que entra ali está ali. As pessoas sabem quanto que o pastor ganha nas nossas igrejas. A gente manda tudo aí, o relatório financeiro, por exemplo, tudo gasta cartão de crédito. Porque aí tem tudo discriminado que gastou. Se o pastor um dia tensionou comprar uma coisa errada, o pastor, né, a liderança ali, que é quando a gente compra as coisas, tá ali o negócio. Então... Porque todo dinheiro que entra na conta, ele sai. Então, saiu foi para a conta de quem? Isso aqui por quê? E tudo especificado, tudo discriminado, para que tenha essa prestação de contas. Então, é um governo limitado. Por quê? Porque eu sou maligno, eu sei disso. A Bíblia diz que eu sou. Que todo mundo é, e eu também. Então, eu também sei que eu preciso também de limites. Eu preciso de limites. E é isso que não acontece em muitas igrejas. Na minha opinião, é justamente por isso que há esses cenários de abuso e de má liderança, que é muito ruim. Então acredito que tem tudo a ver com esse governo esse governo episcopal. Você nota que essa ideia de governo de um só é tão ruim que até na Bíblia a gente vê isso em outros lugares, a ideia do governo de alguns. Por exemplo, no lar. O homem é o cabeça, mas a mulher é a dona do lar.
Olha como que no próprio lar, que é uma igreja menor, você tem uma distribuição de autoridade. E tanto que a mulher pode sim, ela pode repreender o homem, ela pode falar o que você está fazendo é errado. É justamente para que não tenha só um liderando. Ela também é um chefe ali em casa, que em muitos momentos é um freio para o marido, que pode se tornar um opressor. Por exemplo, não é a mulher que muitas vezes ela segura o marido quando às vezes o marido pode querer estar se excedendo com o filho? Ou vice-versa também, já aconteceu algumas vezes. A minha esposa fala, não amor, aí não, você está se excedendo. E eu em relação a ela também, amor, acho que calma, já tá bom. Olha então como que essa liderança compartilhada, a gente vê isso até em casa. Até em casa. Mas nessas igrejas do governo de um só, monárquica, episcopal, isso não tem muito. Não tem, o pastor não pode ser repreendido, freado nunca. Então, por exemplo, eu já vi isso aqui, nessas igrejas. Um irmão está com um problema com o pastor. Ele está lá, com um problema com o pastor, uma dificuldade. E aí, o pastor superior dele, está aqui. Então, tem aqui um pastor superior, o pastor e o irmão. Esse irmão foi até esse pastor superior. E ele me contando. Só que aí, eu fui chamado lá, o irmão me contando, e eu queria falar o que eu estava vivendo, enfrentando. Eu achava que o meu pastor estava agindo de maneira errada comigo. Mas não podia. Não podia. E eu notei que eu estava sendo testado, esse irmão me disse. Se eu falasse alguma coisa, dizendo, olha, eu acho que meu pastor está errando comigo aqui nisso, nisso, nisso. Se eu falasse isso, eu já estava errado. Não é se eu cometesse injustiça contra o pastor. É se eu falasse qualquer coisa sobre ele. E outra coisa, não era uma fofoca, tá vendo? Era uma autoridade da igreja ali. Mas não podia, não podia. E aí esse irmão disse, e aí eu fiquei em silêncio e fui guardando aquilo que eu tinha ali em relação ao meu pastor. E no final acabei saindo da igreja. Não seria melhor que ele falasse? Porque poderia ser o seguinte, que ele que estava sendo rebelde. Mas aí o pastor poderia analisar, ouvir o outro lado, colher testemunhas, o relato de outras testemunhas e chegar a uma conclusão. E talvez a conclusão fosse, irmão, eu acho que você que está errado, seu pastor está certo. Não poderia? Mas não pode. Nesses lugares, questionar o pastor não toqueis no ungido. Eu não estou falando de ser rebelde, de ficar querendo ensinar tudo para o pastor, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes tem uma diversidade, alguma dúvida, vai lá e respeitosamente fala com ele. Rapaz, na minha casa é assim. Na minha casa, seja minha esposa ou os meus filhos. Não é só a minha esposa que pode chegar e falar, amor, você está errado. Ó, não é assim. Não é só a minha esposa. Eu falo para os meus filhos. Para o meu filho, eu falo, filho, se um dia você achar que o pai está agindo de maneira injusta, você fala com o pai. E aí eu com sua mãe, a gente vai conversar. Aí se a gente falar, não, você está sendo rebelde. Mas nunca, nunca, de maneira respeitosa e humilde, nunca pode ser punido. Nunca, nunca, nunca. É claro que às vezes já vem falar de uma maneira já rebelde, mas falando de maneira humilde, ó pai, eu tô chateado, aquele dia o senhor falou aquilo comigo e tal, não sei se eu tô certo, mas eu vou falar aqui pro senhor. Então não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu também sou pecador. É óbvio que a probabilidade de o meu filho errar mais do que eu é muito maior. Ele é muito mais novo e menos conhecimento de vida, da Bíblia. Mas é claro que eu posso errar. Mas em muitas igrejas isso não pode. Eles têm até um nome, né? Ó, se o seu líder está te oprimindo, tome a cruz, fique calado e cala a boca e não sei o que lá, e aceite tudo. Isso não é bom, isso não é uma coisa correta. De maneira respeitosa, pode sim falar com qualquer um. Pedro foi repreendido. Pedro foi repreendido. Então é isso. Então tem 3 tipos de igreja, para resumir. 3 tipos de governo, episcopal, presbiteriano e congregacional. Eu consigo ver os dois na Bíblia, presbiteriano e o congregacional. Governo de alguns, governo de todos. Eu consigo ver um pouco disso aqui. De certa maneira, eu consigo ver os dois. Principalmente esse aqui, o governo de alguns. Nunca eu vejo o governo de um só. Nem no casamento, nem na igreja, nem no governo civil. Nunca. Mas, infelizmente, em muitas igrejas você tem o governo de um só. Daí surge todo tipo de abuso e de problema e de excesso por parte da liderança, porque o poder corrompe. Pode corromper, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. O que vocês acharam desse vídeo? Deixe o seu comentário aqui.